Good morning. Good. Bom. Morning. Dia. Good morning. Bom dia. Good morning. É esse o processo que você faz quando você vai conversar com alguém em inglês? Ou será que quando você assiste aos seus filmes e séries favoritos, ou mesmo quando você escuta suas músicas preferidas em inglês, é assim que você fica o tempo todo fazendo traduções do inglês para o português ou do português para o inglês? Bom, se essa é a estratégia que você tem utilizado para aprender inglês e, sobretudo, para se comunicar em inglês, saiba que existe uma metodologia, uma forma muito mais fácil e muito mais eficaz para você chegar à fluência em inglês e para você conseguir se comunicar, entender o inglês ao seu redor. Se você quer saber quais estratégias são essas, então continue acompanhando e assista esse vídeo até o final. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Hi guys, welcome back to a new video. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vander Campolina Inglês. Esse canal foi criado para auxiliar a comunidade brasileira a se tornar fluente em inglês. Então, se você quer se tornar fluente em inglês, quer receber dicas incríveis de inglês, se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de fazê-lo agora mesmo. Ative o sino das notificações para que você possa recebê-las todas as vezes que nós enviarmos novos vídeos. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre as traduções. Como aprender inglês sem fazer traduções o tempo todo e o porquê existe uma forma mais rápida e mais eficaz de se aprender inglês. É isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Então, quando a gente aprende uma língua estrangeira como o inglês, nós vamos nos adaptando àquela nova língua para que a gente possa realmente fazer parte daquele contexto no qual a língua é falada. E a gente começa, obviamente, aprendendo palavras, o significado dessas palavras em inglês, para que quando a gente for utilizar essas palavras dentro de um contexto, a gente saber exatamente qual a ideia a gente precisa transmitir para entregar a mensagem que a gente quer entregar para o nosso interlocutor. Em um primeiro momento, o que a gente precisa entender é que quando a gente aprende a nossa língua nativa, a gente vai aprendendo o significado do mundo ao nosso redor, o que cada objeto, cada palavra vai representar, a ideia que aquela palavra representa e etc. E assim a gente vai conhecendo o mundo ao nosso redor. Então vamos tomar como, por exemplo, a palavra mesa. Então quando eu vejo uma mesa, quando eu sou criança, eu estou aprendendo para o que serve aquele objeto. Qual é a finalidade daquele objeto existir? Então, a mesa é utilizada para uma finalidade. E assim, eu vou dar um termo que designa aquele objeto. Então, eu sei que aquele objeto onde a gente senta lá para comer, para almoçar, para jantar, ou mesmo para estudar na escola, ou mesmo para fazer um determinado tipo de trabalho, eu vou dar o nome de mesa. Então, eu associo aquele nome com aquele objeto. Quando você vai aprender inglês, você não precisa aprender todo o significado do mundo ao seu redor, porque mais ou menos você já sabe. Então vamos tomar como exemplo novamente a palavra mesa, tá? Então, mesa em inglês tem um outro código, ou seja, uma outra palavra que vai fazer parte ali daquele sentido para aquele objeto. Quando você vai aprender uma língua estrangeira como o inglês, mais ou menos você já tem noção de todo o universo à sua volta, tá? E aí o que você vai fazer? Quando a gente toma como exemplo de novo a palavra mesa, a gente entende que lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, seja onde for, o país de língua inglesa, que tem o inglês como língua nativa, a mesa ela é utilizada para a mesma finalidade. Então, para comer, para fazer exercício na escola, para um trabalho e etc. Então, tudo que você vai precisar fazer é denominar, ter um outro código para aquele mesmo objeto. Porque mesa só é mesa em português, porque em inglês é table. Isso quer dizer que você não vai precisar aprender tudo de novo, daquilo que você já tem de informação com o português. Salvo as exceções quando você estiver falando de coisas bem específicas que são relativas
A língua em si, porque faz parte de uma determinada cultura, de algo que faz parte de uma geografia específica. Então, por exemplo, eu posso ter uma fruta em um país estrangeiro, em um determinado país, que não temos aqui no Brasil, ou vice-versa. Então, talvez essa informação eu não tenha, por quê? Porque uma vez que eu não sou nativo, eu não vivi as experiências de um nativo, enquanto eu estava me formando como ser humano. Então, à medida que eu estava me desenvolvendo, aprendendo a cultura, tudo que faz parte do universo onde eu vivo, eu pego essencialmente as características desse universo particular. E aí, obviamente, quando a gente vai aprender uma língua estrangeira como o inglês, vai faltar ali algumas nuances, porque nós não vivemos essas experiências. Então, quando a gente vai falar sobre vocabulário bem específico, expressões bem específicas, aí sim a gente vai ter que aprender, né, algo novo, algo que nós não temos aqui no português ou no país onde a gente cresceu, porque fica um pouco mais difícil de fazer a associação de uma coisa que a gente ainda não teve contato anteriormente. Então, de forma geral, você vai associar novas palavras, novos termos a situações que você já conhece, e assim você vai aprendendo a nova língua que você está estudando, que no caso é o inglês. Então eu posso pegar como exemplo de novo, table é mesa em português, certo? Se eu falo, por exemplo, eraser é borracha em inglês, ok? Então se eu falo glass, glass é copo em inglês, mas o objeto eu vou estar usando para a mesma finalidade. Esse é o ponto central que a gente precisa estar pensando no primeiro momento, quando a gente aprende uma nova língua como o inglês, para que a gente possa entender como o nosso cérebro vai fazer associações o tempo todo quando nós estivermos em contato com a língua, quando nós estivermos falando, lendo, ouvindo e etc. E aí você está aprendendo inglês, você está adquirindo novo vocabulário para que você possa se expressar. E aí vem aquele desafio, preciso aprender novas palavras, ampliar o meu vocabulário. E aí, ao contato com a língua, eu vou ampliando gradativamente esse vocabulário. Agora, pensamos bem, se eu falo assim, ó, table, que é a palavra que nós usamos agora há pouco, tudo o que você precisa fazer é associar essa palavra com aquela informação que você já tem em português, que é mesa, tá? O significado dessa palavra em português é mesa. Só que isso não quer dizer que você tenha que ficar, todas as vezes que você tiver contato com essa palavra, ficar traduzindo mentalmente, tipo table, mesa. Ah, entendi. Porque o que você precisa fazer é ter o cuidado de associar essa informação para que quando você tiver contato com ela, seja simultâneo. Associar o quê? Associar essa informação em inglês com algo que você já tenha em português. Se existe uma palavra que você ainda não conhece em inglês, você sabe que aquele objeto, que aquela coisa representa, para que ela serve, mas se ainda te falta o vocabulário específico, porque você não sabe como expressar essa mesma palavra em inglês, aí sim você vai fazer a tradução, você vai buscar aquela palavra. Então, por exemplo, se existe a palavra computer, se você não sabe o que essa palavra significa, você precisa ir lá no dicionário e traduzir essa palavra. Então, computer significa computador, certo? Ou, por exemplo, se existe uma palavra que você pensa nela em português, você quer expressar essa palavra em inglês e você não sabe o significado dela, da mesma forma, você vai fazer uma busca para aprender como usar, como falar aquela palavra em inglês. Então, por exemplo, eu posso pegar a palavra, eu quero falar assim, ó, eu estou falando sobre espelho, mas eu não sei como é espelho em inglês. O que eu faço? Vou lá no dicionário e aprendo, ó, mirror. Então, espelho em inglês é mirror, ok? Assim você vai ampliando gradativamente o seu vocabulário, aprendendo novas palavras todas as vezes que você tiver contato com o inglês ou todas as vezes que você tiver a necessidade de expressar algo em inglês. Mas como é o processo de aprendizagem de inglês nas escolas tradicionais de inglês? Como que mais ou menos de forma geral se ensina inglês no Brasil? Então existe aquela metodologia da tradução
excessiva de tudo, ou do inglês para o português, ou do português para o inglês. Então, se o aluno muitas vezes vai montar uma frase em inglês, tem aquela frase em inglês e embaixo tem a tradução daquela frase em português, ou vice-versa. Se o aluno vai trabalhar algo do português para o inglês, primeiro tem que ter aquela frase ali em português, né? E vai passar aquela frase para o inglês. Ou seja, você está usando o português como base o tempo todo para se comunicar em inglês. E é aí, pessoal, que começam os problemas. Porque existe uma grande diferença entre você ter o português como um apoio quando você precisa aprender algo diferente para que você associe com aquilo que você já tem de informação, aquilo que você já viveu anteriormente, mais uma vez falando sobre a palavra mesa. Você já sabe para que serve uma mesa, então você está tendo ali um apoio. Ter apoio é diferente de usar como base para tudo. Tá? Se você for traduzir tudo do português para o inglês o tempo todo, você vai ter problemas. Durante a minha experiência enquanto professor de inglês, eu tenho sempre esse cuidado de alertar os meus alunos desde o início, primeiro contato com a língua, tá? Primeiro contato ali meu com o aluno. Olha, cuidado com as traduções excessivas, porque hoje, se você traduz uma frase que tem duas palavras, por exemplo, como good morning, então talvez você não tenha tantos problemas quando você for montar uma frase. Você vai ficar good, bom dia, morning, good morning, bom dia, good morning. Só que imagine, pessoal, uma frase maior. Então imagine uma frase com 10, 20 palavras. Você não consegue ter simultaneidade entre aquilo que você recebe de informação e aquilo que você consegue compreender de mensagem, tá? Compreensível, ou seja, você não tem a capacidade simultânea de receber informação através dos seus ouvidos ou através de uma leitura, seja lá de onde for, entender simultaneamente aquela informação e se comunicar em inglês, porque você fica traduzindo tudo o tempo todo e aí você não consegue ter essa simultaneidade. A pessoa começa a te falar algo, você está lá no começo com ela na frase, ela chega no meio, você está lá no início ainda da frase traduzindo, quando ela já está lá no final da frase, você está lá no meio, atrapalhou tudo, você se confundiu todo e não conseguiu entender nada. E isso acontece por causa das traduções excessivas. E aí eu percebia que esses alunos que tinham uma dificuldade, porque às vezes vieram de outros cursos, de outras escolas, de outros professores, o que acontecia? Eles tinham uma determinada base, já tinham um determinado conhecimento da língua inglesa, já tinham estudado a parte de estrutura, tinham um bom vocabulário, mas eles apresentavam grande dificuldade em colocar a língua em prática quando eles precisavam ser ativos, quando eles precisavam construir frases, ou mesmo quando eles ouviam algo em inglês, tá? Então, ouvia algo em inglês, ficava traduzindo tudo o tempo todo. Ia montar uma frase, ficava traduzindo tudo o tempo todo. E aí eu fui percebendo o quanto esse ensino de inglês ele é defasário, tá? Porque ele não dá ao aluno, ao aprendiz, a independência que ele precisa ter para se comunicar em inglês, para usar a língua da forma que ele precisa usar. Então, quando você está aprendendo inglês, traduzindo tudo o tempo todo, lá no começo isso te dá uma ilusão. Isso parece que realmente te dá resultados imediatos, porque você está lá, você tem uma frase em inglês e você traduz palavra por palavra, literalmente tudo do inglês para o português, você acaba que entende aquela informação. E aí você se sente, tá ótimo, eu estou aprendendo, eu estou conseguindo entender o que essa frase significa. Num primeiro momento, isso dá a ilusão para o aluno de que ele está realmente fazendo a coisa certa. Mas é como eu falei para vocês. Lá na frente, quando ele tiver um pouco mais avançado, com mais conteúdo, com a maior capacidade de se comunicar, porque ele tem ali recursos, ele aprendeu mais estruturas, ele tem mais palavras, ele tem um vocabulário maior do que quando ele começou a estudar. Então, teoricamente, ele tem uma condição maior de se comunicar, mas ele não consegue sair do lugar. Por quê? Porque ele está sempre fazendo esse processo das traduções.
E isso se torna uma muleta. E é a mesma coisa de você tirar aquela muleta da pessoa e ela não conseguir andar por conta própria, porque ela precisa daquele mecanismo para se comunicar em inglês. E ao longo do processo de aprendizagem, quanto mais recurso o aluno tem, a gente vai dizer uma frase que começou lá com 2 palavras, aquilo que ele conseguia se comunicar, agora tem 30, 40 palavras numa frase, ele vai ter muita dificuldade de fazer uso das informações que ele precisa fazer para apreender exatamente o que aquela frase está passando para ele de informação. E o mesmo quando ele precisa se comunicar em inglês. É como se as palavras ficassem todas soltas. Então ele tenta organizar, colocar cada coisa no seu devido lugar e ao mesmo tempo passar essa informação de forma efetiva, fluentemente, ou seja, sem interrupções, sem ficar isso significa isso, aquilo significa aquilo, ele não consegue. Por quê? Porque ele não desenvolveu essa habilidade, essa simultaneidade entre aquilo que ele pensa, aquilo que ele recebe de informação e aquilo que ele consegue realmente fazer uso na prática. Por isso que muitas vezes você está lá assistindo um filme, uma série, sei lá, um vídeo no YouTube, por exemplo, e aí você precisa daquela legenda em português, tá? Por quê? Porque ali você está fazendo traduções. Aí você fala assim, mas eu consigo entender o que a pessoa está falando quando eu tenho a legenda em português. Então você consegue entender porque você tem ali o recurso visual. E ao ter o recurso visual em português, como você já conhece o significado dessas palavras em português, o seu cérebro vai decodificar aquela informação ali. Mas o problema é quando você tira a legenda, não é mesmo? Você ainda não consegue entender sem a legenda, porque na verdade falta aquela ferramenta ali da tradução, que é aquilo que você está tendo contato desde o início, desde quando você começou a aprender inglês. Só, pessoal, que ninguém se comunica com o interlocutor com uma legenda embaixo. Você não vai viajar, por exemplo, para um país de língua inglesa e chegar lá, as pessoas conversando com você e você ter uma legenda embaixo. Você não vai conversar com ninguém com um bloquinho de notas, anotando tudo que você vai usar ali naquela frase, naquela comunicação com a pessoa com a qual você está falando. Isso não acontece. O que acontece é que você precisa ter independência, ou seja, você precisa desenvolver essa habilidade de se comunicar em inglês simultaneamente. Eu penso aí na informação que eu quero passar e eu já consigo transmitir essa informação automaticamente, sem grandes entraves. Tudo que você está buscando nesse momento é a sua independência, ou seja, a sua fluência em inglês. Você quer chegar nos ambientes, você quer chegar nos locais, você quer ter contato com pessoas, seja lá onde for, no seu trabalho, em uma viagem, com alguém que você está conversando ali na internet, não importa. Você quer ter a independência de, olha, eu tenho a minha capacidade de comunicar em inglês, sendo independente dessas traduções. Porque, pessoal, vez ou outra você precisar de buscar uma informação, um novo vocabulário, isso é natural, é normal. Você vai estar sempre sendo desafiado a estar em contato com palavras que você ainda não teve anteriormente. Você quer expressar, em determinado momento, você pensa em uma palavra, olha, como é que essa palavra é em inglês? Você não sabe. Vá lá, faça aquela pesquisa exclusiva daquela palavra. Ou mesmo você está vendo aquela palavra em inglês e você não sabe, não teve contato com aquela palavra antes, você precisa fazer aquela tradução. Mas isso é diferente, pessoal, é diferente de você traduzir tudo o tempo todo. Então, se você está aí já acostumado a usar traduções excessivas o tempo todo, qual é o mecanismo que você precisa se esforçar em desenvolver? Você vai fazer atividades específicas que vão possibilitar você corrigir esse problema, tá? Então, você vai lá fazer uma leitura, você pega um texto, seja qual texto for, do seu agrado, sobre um assunto que te agrade mais, porque fica mais fácil para você, você vai sentir mais prazer lendo aquele texto. E aí você começa a fazer aquela leitura do começo ao fim, pode ser um parágrafo isolado, ou 2 parágrafos, leia do começo ao fim. Se você se sentir tentado a traduzir tudo, ficar parando, travando tudo e ficar traduzindo,
você faça aquele esforço de não parar, de não interromper aquela leitura, tá? Leia do começo ao fim. Se você não entendeu, leia de novo, tá? Leia de novo, porque da segunda vez, provavelmente você vai captar mais informações que você não captou da primeira vez. Se existe alguma palavra naquele texto, naqueles 2 parágrafos ali que você não conhece, você pega, busca aquela palavra, anote aquela palavra, tente formular frases com aquela palavra para que você amplie o seu vocabulário e para que da próxima vez que você tenha contato com aquela mesma palavra, você não tenha mais a necessidade da tradução. Por quê? Porque você vai associar aquele sentido ao invés de ficar traduzindo tudo o tempo todo. Mais uma vez falando, se eu digo table, já dá para você associar esse sentido. Não precisa ficar table, mesa, mesa, table, entendi. Percebe? O processo é esse. Você vai partir do simples para o complexo, ou seja, lá no começo você vai pegar frases um pouco menores, à medida que você for treinando, se adaptando a essa nova metodologia, você vai ampliando a sua capacidade de compreensão. Você vai aumentar a frase, uma frase vira um parágrafo vira texto, tá? Da mesma forma, você vai se expor o máximo possível de tempo que você puder à língua falada. Você vai colocar pedaços, trechos de filmes, de séries, de documentários em inglês que você goste também, sobre assuntos que você goste, e você vai colocar em inglês e sem legenda. Você vai ouvir, tá, aquela informação ali, vai tentar se adaptar, prestar bastante atenção. Não entendeu? Volta, ouça mais uma vez. Tem palavras que você não conhece, você vai anotar somente aquela palavra e traduzir somente aquela palavra. Pessoal, não tem necessidade de você traduzir as palavras que você já conhece, porque as palavras que você já conhece, você tem que se esforçar em associar o sentido dessa palavra com a informação que você quer passar ou com a informação que você está recebendo, tá? Mais uma vez falando, se eu uso a frase good morning, você não precisa ficar traduzindo good, depois o morning, porque você já sabe, você já teve contato com isso anteriormente. E se funciona assim com o simples, também vai funcionar para o complexo, ou seja, à medida que você tem contato com a língua, à medida que você está desenvolvendo essa habilidade, cada vez menos você vai ter necessidade das traduções excessivas. Ao utilizar essa metodologia, você vai se tornar cada vez mais livre, mais independente do uso de legendas, das traduções excessivas. E aí você vai ter a confiança, a autoconfiança, porque você vai se sentir confiante em se comunicar em inglês quando a necessidade aparecer. Então você vai ficar confiante, por quê? Porque você já tem o hábito. Então é a repetição, é o hábito que faz com que você tenha confiança. Então se você está, por exemplo, nesse processo diariamente, se aparece uma oportunidade de você se comunicar com alguém, você não se sente desconfortável. Então você já está habituado àquela situação. E aí você não fica pensando, eu não vou nem me expor a um diálogo com alguém porque eu não sei, eu vou ficar traduzindo tudo, ou eu não consigo entender o que a pessoa diz. E aí, isso faz com que você bloqueie o seu inglês, você se sinta ali pressionado, né, estressado, e isso vai dificultar a sua adaptação à língua. Você se sentindo assim, você, ao invés de deixar que o seu cérebro trabalhe ativamente em seu favor, você começa a se sentir pressionado por ele, ou seja, você cria obstáculos, muitas vezes obstáculos que não fazem parte realmente daquela realidade. Você está pensando anteriormente, sofrendo anteriormente com uma situação que ainda nem aconteceu. E aí você vai se afastando do contato com o inglês. E aí você, com o passar do tempo, você começa a se sentir desmotivado. Você começa a achar que você não tem aquela capacidade de se comunicar. E por fim, você acaba abandonando os estudos por se acreditar incapaz. Você não é incapaz. Tudo que você precisa é dar para o seu cérebro, para você mesmo, a ferramenta que você precisa para se comunicar em inglês. À medida que você usa essa ferramenta
que você treina, que você se adapta a essa finalidade, que é se comunicar em inglês, não tem o porquê de você não conseguir. Basta seguir essa metodologia, corrigir alguns pontos específicos aí no seu processo de aprendizagem, na forma como você está lidando com o inglês, provavelmente desde quando você começou a ter contato com o inglês, e os resultados aparecerão gradativamente. Fique certo disso. Se você já teve a dificuldade de tentar se comunicar com alguém em inglês, mas você não conseguiu por causa das traduções excessivas, porque você ainda tem aquela necessidade de traduzir tudo do inglês para o português ou do português para o inglês, você sabe o quanto isso é frustrante. Mas eu quero dizer que o problema não está com você. Tudo que você precisa é corrigir alguns pequenos detalhes para que você se adeque à forma como a língua ela é falada, como ela é usada pelos nativos, por aqueles que falam inglês, e ao se adequar vai ficar mais fácil para você. Você vai parar de ter o português como base para tudo. O português ele pode ser um suporte, um apoio em determinado momento, mas ele não pode representar toda a base do seu estudo. Lembrem que as línguas são diferentes, elas são estruturadas de formas diferentes. As frases são construídas de formas diferentes. Então eu não posso pegar o português como base para o inglês porque a estrutura da língua, a origem da língua é diferente. São línguas totalmente diferentes. Então eu preciso entender que eu me comunico de uma forma em inglês e me comunico de uma forma totalmente diferente em inglês, porque são línguas totalmente diferentes. Se você gostou das dicas do vídeo de hoje, não perca os próximos vídeos, porque você vai continuar recebendo dicas valiosas que vão impulsionar o seu inglês, auxiliando você a concretizar o seu objetivo, que é se tornar fluente em inglês. That's it for today. See you in the next one.